pessoal, meu nome é Israel, estamos aqui mais uma vez para dar continuidade às atividades pedagógicas não presenciais de educação física no IFRJ Campus Paracambi. Bom, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar, o nosso tema é o que é educação física e o que é cultura corporal, porque nós estamos tratando da disciplina Educação Física 1 no primeiro período e alguns conceitos são importantes, até para a gente poder entender como a disciplina vai ser conduzida durante esses 6 períodos que vocês vão ter aqui de Educação Física. É claro que para falar um pouquinho disso, a gente tem que dar um passo atrás e falar um pouquinho de escola, né? Existem diferentes visões de escola, qual é a função da escola, para que serve a escola, o que deve ser ensinado na escola, né? Então, basicamente, eu vou diferenciar aqui em 2 tipos de escola. Aquela que tenta manter as coisas como estão, ou seja, nós não precisamos de mudança, está tudo muito bem, está tudo muito certo e vamos viver a nossa vida do jeito que ela está. São escolas conservadoras, que tentam manter o status quo, as coisas como elas estão. E tem aquelas escolas que buscam a transformação social, ou seja, que a visão de mundo dessa escola é que a nossa condição atual não é ideal, não estamos numa boa situação e precisamos de mudanças, precisamos alterar a nossa realidade, né? Então é claro que existem subdivisões, mas basicamente é isso. Se vocês conversarem com os pais de vocês, ou darem uma olhada em livros antigos, vocês vão ver até na própria constituição da escola, como ela é organizada, a possibilidade de castigos físicos, como a palmatória, né, no século passado, coisa que hoje em dia nós não temos mais, na maioria das escolas, pelo menos que nós temos conhecimento, né? Você há uma reformulação na forma até como se organiza o espaço escolar, as metodologias e por aí vai. É claro que isso não acontece do nada, gente. Isso aí leva a um certo embate, uma certa luta, porque são muitas vezes interesses conflitantes de uma sociedade que muitas vezes quer manter, de parte da sociedade que quer manter as coisas como estão, e de uma outra parte da sociedade que quer mudança. Então, essa luta, esse conflito, também reflete dentro da escola e você pode ter essas duas visões. Até mesmo numa mesma escola, onde que seja mais conservadora, você vai ver pessoas mais progressistas. Escolas progressistas, você vai ver professores mais conservadores, né? Então essa luta é constante na nossa sociedade. E é óbvio que aqui nós temos uma visão de transformação social. Não queremos retornar ao período em que as crianças ficavam fora da escola e era permitido trabalhos insalubres, que hoje não são permitidos nem para o trabalhador formal, né? Aqui, de novo, nós temos uma grande luta de pessoas que acham que não tem nada a ver, não tem problema nenhum você submeter as pessoas a um trabalho degradante, sem segurança, seja ela trabalhista, física, com os PEIs, vocês vão aprender isso, o equipamento EPI, né, equipamento de proteção individual, vocês vão aprender isso mais à frente ao longo do curso, que é extremamente necessário, né? Então, se nós não queremos retroceder a esse ponto, nós devemos sim manter esse espírito de transformação social. Bom, mas dentro da escola nós temos diversas disciplinas, né? E essas disciplinas, gente, nunca foi a mesma coisa o tempo inteiro. Nós tivemos várias modificações em termos de quantidade, qualidade, conteúdo, metodologias e objetivos, tá? Todas as disciplinas passaram por transformações. E a educação física não é diferente. A educação física já passou por diversas transformações dentro da escola sobre qual é o papel da educação física dentro da escola. Eu acredito que vocês, na experiência de escolar de vocês já devem ter participado, né, ou visto, né, de uma visão de educação física competitivista, aquela que é voltada para selecionar talentos esportivos, montar equipes escolares, competir no intercolegial, né, e aquela visão mais voltada para a saúde, que a educação física é promover um momento de lazer, higiene mental, atividade física para melhorar os batimentos cardíacos, o funcionamento do corpo, né? Ambas as visões têm limitações, gente. Por exemplo, na competitivista, você exclui praticamente aqueles alunos que, no determinado momento, não apresentam talentos, né, entre aspas, esse talento, né, mais na frente a gente vai ver, não apresentam talentos para uma determinada modalidade esportiva. E na visão da saúde, muitas vezes é uma visão tanto que da década de 70, que não incorpora, coisa que a gente vai ver no segundo período, o que nós chamamos de determinantes sociais da saúde. A saúde não é um empreendimento individual, é um empreendimento coletivo. Por isso que aqui na escola nós adotamos a perspectiva da cultura corporal ou cultura corporal de movimento, tá? Que nós vamos ver um pouquinho como é que se trata. E é claro que nós temos alguns princípios norteadores aqui dentro do IFRJ, né?
O primeiro deles que nós já falamos é o cuidado de si e do outro, o respeito, a democracia, palavra difícil, hein? Pluralidade, adaptação e inclusão. Então, se você tem alguma necessidade especial, fique tranquilo, o currículo será adaptado às suas necessidades. E o conceito de cultura corporal, né? Para falar um pouquinho de cultura corporal, a gente tem que falar um pouquinho também do que é cultura, né? Qual é o conceito de cultura, né? O que nós entendemos por cultura? De maneira geral, a gente pode pensar a cultura como um conjunto de valores materiais, espirituais, né, criados pela humanidade ao longo da sua história, né? A cultura, ela é um fenômeno social. A cultura humana existe porque o ser humano existe. Então, o ser humano que produz a cultura humana, né? Não existe cultura humana fora do contexto social, do contexto histórico, né? E isso é importante. Lembrar que a história e a sociedade estão interagindo aí para essa produção, para o ser humano produzir essa cultura, que pode ser representada pela técnica, pela produção de trabalho, educação, ciência, literatura, arte, filosofia, moral, o esporte, a produção esportiva, né? Então, a cultura é um complexo produzido pelo ser humano, ok? Nós temos aqui alguns exemplos de produções culturais, né? Que elas podem ser materiais e imateriais, né? Pode ter sido produzido pela mente humana ou pelas suas próprias mãos. O importante é a gente entender esse aspecto histórico e social da cultura. Mas cultura corporal, como é que ela entra aí? Bom, a cultura corporal, ela também conhecida como cultura corporal de movimento, ela é um tanto difícil de conceituar, porque toda cultura humana é corporal, é produzida pelo corpo, né? Você pensa, você usa as mãos, você lê, você fala, você gesticula, né? Então, por isso, às vezes, a gente especifica um pouco mais como cultura corporal de movimento, né? Que abrange toda aquela produção expressiva, comunicativa, subjetiva ou não, relacionada ao movimento humano. Não só um movimento mecanicista, mas esse movimento contextualizado socialmente e historicamente. Então, é esse o conteúdo que nós vamos trabalhar aqui na escola, a cultura corporal, que pode ser compreendida também, de uma certa forma, com as nossas práticas esportivas, culturais, teatrais, performáticas, de lazer, entre outros, né? Eu quero lembrar com vocês o texto que vocês leram na primeira aula, né? A quarentena e o corpo, né? E lá tem uma frase muito interessante, né? Que diz: você não tem um corpo, você é o seu corpo, né? O seu corpo não é um objeto, o seu corpo é a essência do seu ser, aquilo que você é, né? E esse corpo está inserido num determinado contexto sociocultural. Você não pode destituir o seu corpo desse momento histórico que você vive. É só você pegar alguns livros ou fotos antigas, vocês vão ver diferentes modos de vestir, de andar, de falar, de praticar atividade física. Não é o mesmo. No mesmo país não é similar, né? Você tem diferenças regionais, diferença entre os países e diferenças de época também, né? Então aqui uma figura só para vocês entenderem, né? O seu corpo não está isolado nesse mundo, o seu corpo está inserido em um determinado contexto histórico. Então a cultura corporal, ela envolve exatamente isso, todas as nossas formas de expressar através do corpo, né? E que está inserido num contexto mais amplo de cultura. Então, o que comemos, o que vestimos, a nossa religião, onde moramos, os nossos trabalhos. Por exemplo, há algum tempo, algumas profissões não eram permitido ou era quase impossível você ver a presença de mulheres, né? Vocês estão aqui fazendo um curso de eletrotécnica e mecânica e vocês vão entender bem isso quando chegar o momento de estágio. Já mudou muito, graças a esse movimento de transformação social que a gente falou lá no início dessa aula. Mas ainda tem muito o que mudar, né? Obviamente, isso envolve também as práticas corporais, como os esportes. Existem diferentes esportes no mundo, então se a educação física fosse prática de esporte, a gente deveria perguntar: que esporte nós vamos praticar na escola? Né? Por que se pratica esse esporte? Né? E vocês vão ver também as diferentes práticas requerem também diferentes corpos, né? O seu corpo, tudo é possível para o seu corpo. Mas em determinado ponto, quando a gente vai falar em alta performance, em esporte de alto nível, as coisas mudam um pouco de figura. E por isso que a gente vai discutir isso nas nossas aulas, né?
Alguns aspectos também, como a expressão corporal, a dança, como andamos, como nos comunicamos, são aspectos importantes tanto da cultura como da cultura corporal. Aqui, por exemplo, nós vemos vários tipos de dança, né, como o passinho, a dança de salão, dança afro, balé, hip hop, dança moderna. Né? A cultura acaba nós nos moldamos e moldamos a cultura, porque a cultura não é imutável, ela é passível de modificação. Quando a gente fala de contexto histórico, a gente fala também de modificações da cultura ao longo do tempo. Até o nosso próprio idioma, a forma como nós falamos, né, que é um aspecto cultural, impacta na nossa visão de mundo. Né? Que isso a gente pode até discutir mais à frente. Né? As palavras que nós acessamos através do idioma podem afetar a nossa forma de interpretar a realidade. Dentro da educação física, a gente vai trabalhar com esse eixo da cultura corporal subdividido em vários outros eixos. A gente já falou isso anteriormente. Então, nós vamos tratar da saúde, né, pensando os determinantes socioculturais, os determinantes sociais da saúde. Né? Se nós estivéssemos no momento normal das nossas aulas, né, nós estaríamos fazendo práticas lá na fábrica, né, como algumas que nós estamos vendo aqui, de corrida, corrida de orientação, né, discussões sobre lazer, sobre cultura, sobre meio ambiente, práticas esportivas, controle corporal, etc. Nesse período a gente vai trabalhar um pouquinho sobre o que é a saúde, os diferentes conceitos de atividade física e exercício físico, algumas noções de anatomia e fisiologia humana, as alterações que as atividades físicas e exercício físico provocam no nosso corpo. No período seguinte, a gente vai falar sobre qualidade de vida e práticas corporais, determinantes sociais da saúde, corpo e sociedade. Tudo isso dentro do contexto mais amplo da cultura corporal, que inclui também as vivências corporais da humanidade e de vocês especificamente, os discursos que nós acessamos, o que os nossos pais falam, o que a mídia fala, o que a ciência fala, e as experiências estéticas também. No terceiro e quarto período, a gente vai trabalhar sobre cultura corporal e esporte. Né? Vamos fugir um pouco dos esportes hegemônicos, né? Vamos trabalhar com alguns esportes poucos conhecidos, alguns exemplos, o corfebol e o chokeball. E no quinto e sexto período, cultura corporal, lazer e expressão. Aí nós trabalhamos a ginástica geral, atividade circense, dança, lazer, entre outras coisas. Bom, gente, por enquanto é isso. Espero que vocês tenham em mente a noção de cultura e a noção de cultura corporal, porque esses serão os conteúdos que norteiam toda a educação física aqui no IFRJ Campus Paracambi. Um abraço a todos e até a próxima aula. Até mais.